Texto Mediação Pedagógica na Sala de Aula, Roseli A. Cação Fontana, sobre a obra e a autora. A autora é professora universitária, possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação e doutorado em Educação, todos pela Universidade Estadual de Campinas, 1997. O objetivo da obra é analisar a atividade de elaboração conceitual da criança no contexto escolar. Na primeira parte, a autora aborda as dimensões intersubjetivas e discursiva da conceituação, discutindo os pressupostos da psicologia histórico-cultural de Vygotsky e da teoria da enunciação de Bakhtin. A gênese social da conceitualização. Vygotsky e Bakhtin assumem a natureza mediada da cognição. A ação do sujeito sobre o objeto é mediada socialmente. A atividade cognitiva é intersubjetiva e discursiva. Segundo Vygotsky, é no curso de suas relações sociais que os indivíduos produzem, se apropriam e transformam as diferentes atividades práticas e simbólicas em circulação na sociedade em que vivem e as internalizam como modos de ação, elaboração próprios, constituindo-se como sujeitos. Nesse processo de individuação pelo outro, o sujeito reconstrói internamente os modos de ação externos compartilhados. A reconstrução interna de uma operação externa, Vygotsky dá o nome de internalização. Ao serem internalizados os modos de ação, papéis e funções sociais passam por um controle do sujeito, possibilitando-lhe dirigir o próprio comportamento. As funções psicológicas elementares vão sendo transformadas em funções mediadas, conscientes, deliberadas. Funções psicológicas elementares, funções psicológicas genéticas. Entre as formas superiores de ação consciente, destaca-se a elaboração conceitual, como um modo culturalmente desenvolvido dos indivíduos refletirem cognitivamente suas experiências. Consciência em Vygotsky, atividade da mente. Os conceitos não são analisados como categorias intrínsecas da mente, nem como reflexo da experiência individual, mas sim como produtos históricos e significantes da atividade mental mobilizada a serviço da comunicação, do conhecimento e da solução de problemas. Os conceitos são processos historicamente determinados e culturalmente organizados. A formação dos conceitos depende das possibilidades que os indivíduos têm ou não, nas suas interações de apropriação e objetivarem os conteúdos e formas de organização e de elaboração do conhecimento historicamente desenvolvidos. Do caráter sócio-histórico do processo de conceitualização emerge o papel da linguagem. O desenvolvimento da conceitualização na criança transcorre no processo de incorporação da experiência geral da humanidade mediada pela prática social, pela palavra, na interação com os outros. No conceito, os objetos são agrupados de acordo com um atributo. Nos complexos, as ligações podem ser tão diversas quanto os contatos e as relações que, de fato, existem entre os elementos. Vygotsky, 1987. No pensamento por complexos, a criança dá os primeiros passos da análise, operação intelectual que supõe abstrair, isolar elementos e examiná-los separadamente da totalidade da experiência concreta de que fazem parte. Os conceitos conceituais emergem do pensamento por complexos e são um indicador de crescente consolidação da operação de análise. As mudanças nas formas de utilização e elaboração das palavras ao longo do desenvolvimento caracterizam-se, então, por uma crescente independência dos significados em relação ao contexto espacial-temporal em que foram produzidos. O papel do outro. As diferentes estruturas de generalização desenvolvem-se na criança em suas interações verbais com os adultos, mediada por um mesmo sistema linguístico. A função desempenhada pela palavra na atividade mental da criança e do adulto não coincidem. Se, por um lado, a coincidência do conceito possibilita a comunicação adulto-criança, por outro, é a diferença da elaboração mental entre ambos que possibilita o desenvolvimento dos conhecimentos da criança. A transição do pensamento por complexos para o pensamento por conceitos não é por ela percebida porque há uma coincidência entre os seus complexos e os seus conceitos do adulto quanto ao conteúdo.
Assim, a mediação pelo outro possibilita a emergência de funções que, embora a criança não domine autonomamente, pode realizar um conjunto de forma compartilhada, Vygotsky, 1984. O papel da escolarização. Como nesse contexto vivencial, a maioria das palavras utilizadas pelos adultos e pelas crianças equivalem funcionalmente, são raras as vezes em que ambos se dão conta da diferença de elaboração cognitiva entre eles. Há que se considerar as características de que se reveste a interação adulto-criança nos processos de escolarização. Ela é uma relação de ensino cuja finalidade imediata, ensinar a aprender, é explicada pelos seus participantes que ocupam lugares sociais diferenciados e hierarquicamente organizados. Nessas condições, a mediação do adulto é deliberada. Ela compartilha com a criança sistemas conceituais instituídos, procurando induzi-la a utilizar-se das operações intelectuais, das possibilidades signísticas e dos modos de dizer neles implicados. Acompanhada de seus conceitos espontâneos, a criança procura raciocinar junto com o adulto, tentando reproduzir as operações lógicas utilizadas por ele. Apesar das diferenças existentes entre os conceitos espontâneos dominados pela criança e os conceitos sistematizados propostos na escola, no processo de elaboração da criança, eles articulam-se dialeticamente. Vygotsky compreende a elaboração conceitual como prática social imersa em contextos institucionais e caracterizada por marcas ideológicas. Para Bakhtin, o pensamento não existe fora de uma expressão potencial e, por consequência, fora de orientação social desta expressão e dos próprios pensamentos. É possível conceber a atividade mental desligada das condições reais ou potenciais de interlocução, que são determinadas pelo contexto social imediato e mais amplo dos interlocutores. O sentido da palavra não existem em si mesmos como algo já dado. Eles são elaborados nas enunciações concretas, que são a unidade da língua, que se trate de discurso interior ou exterior. Focalizada a partir do princípio dialógico de Bakhtin, a palavra revela-se sobre múltipla e interindividual. A palavra não constitui um coro de harmonia, mas sim um espaço de discussão, uma arena de luta, uma arena em miniatura, como diz Bakhtin, onde se entrecruzam valores sociais de orientação contraditória. Todo discurso é ideológico e polêmico. No processo de produção de sentidos, há o confronto no seio da palavra das vozes ideológicas de um grupo social no momento e num lugar determinado historicamente. Os lugares sociais ocupados por aqueles que tomam a palavra e seus modos como o fazem, da mesma maneira que os lugares sociais a partir dos quais se apreendem e elaboram as palavras do outro, são constituídos dos sentidos produzidos e da sua aceitabilidade ou não. Nessa perspectiva, o processo de elaboração conceitual emerge como processo de articulação pelo confronto de muitas vozes socio-historicamente definidas em condições de interação, enquanto Vygotsky procura traçar as possibilidades de elaboração no plano individual, Bakhtin analisa a dinâmica socio-ideológica.